pouquinho. Olá, pessoal, boa noite. Então, a gente vai dar início à nossa mesa de hoje, intitulada Educação Física no Meio do Mundo, síntese acerca dos aspectos relativos à formação e atuação em educação física nos diferentes campos de trabalho. Hoje a gente vai ter a fala aí do professor Tiago Nicola Lavoura, da UESC, Universidade Estadual de Santa Catarina, e na sequência a gente vai ter o professor Gustavo Bergman, da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas. E aí, em nome da organização do Congresso, professor Tiago, a gente gostaria muito de lhe agradecer por essa participação aí nessa mesa, em nome da professora Cássia, professor Demilton, e todos aqueles que estão envolvidos aí na organização do Conseno, né, do Congresso Norte Brasileiro de Atividade Física, de Ciências do Esporte, né, da região Norte. Então, a gente queria agradecer muito aí a sua presença. E aí, professor, 25 minutos eu acho que é suficiente. Já passo a palavra para o senhor e, mais uma vez, muito obrigado. Tiagão, é com você. Obrigado, Alisson. Vocês me escutam bem? Sim, sim. Me ouvindo? Sim. Certo, então. Então, vou começar agradecendo esse convite feito, em nome da professora Cássia e do professor Alisson, que está aqui mediando a mesa. Quero agradecer esse convite para estar participando, né, desse primeiro seminário, né, nacional de Educação Física, Esporte, Lazer e Saúde na e da Amazônia, 8º Conseno, né, o nosso evento regional do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, e também o 8º Congresso de Educação Física da Unifap, certo? Seria uma oportunidade excelente de estar aí com vocês, né? Conhecer a região, a cidade, a universidade, as pessoas presencialmente. Não foi possível, né? Em virtude de uma série de questões relativas à conjuntura objetiva, né? E os tempos e todas as dificuldades que nós temos vivido nos últimos anos, mas com certeza não faltará oportunidade, né, Cássia, para que a gente possa estar fazendo esse encontro presencial. E quero agradecer aqui a presença de todas e todos que estão na sala, nesse ambiente, e me parece que depois ficará disponibilizado no YouTube, né, Cássia? Então, cumprimentando todos e todas que possam, porventura, no futuro, estar assistindo a esta minha intervenção. A mesa, né, proposta, ela busca tratar da realização de uma síntese, né, dos aspectos discutidos aí ao longo do seminário. Né, o seminário que tem como temática geral educação física no meio do mundo, realidade, contradições e possibilidades. Gostaria de começar chamando a atenção para esta questão, né? Evidentemente, pode parecer até uma obviedade, né? Eu estar falando isso, mas a educação física neste meio de mundo faz parte de uma totalidade do mundo, né? Então, eu diria que seria importante e necessário para que possamos pensar uma síntese dos aspectos relativos à formação e atuação do professor de educação física nos diferentes campos de trabalho, que é a temática dessa mesa em específico, né, nós levarmos em consideração algumas questões, alguns elementos que fazem parte dessa relação de singularidade e totalidade, né, no que diz respeito às possibilidades de pensarmos a educação física no contexto específico, né,
da região de vocês, da região norte brasileira, porém sempre considerando as relações mais essenciais que se travam na universalidade da realidade objetiva, né? E pensando nisso, eu busquei organizar uma fala que pudesse trazer alguns destes elementos, tratando da relação mais geral, portanto, de aspectos com um sentido de uma generalização e uma universalização de tendências contraditórias e possibilidades que vêm se efetivando na materialidade da vida real, né? Para que vocês pensem as particularidades e as singularidades dessas tendências neste, como vocês anunciaram, né, na temática geral do evento, neste meio do mundo, né, que é a região de vocês, né? E, para isso, eu gostaria de refletir fundamentalmente sobre dois aspectos centrais, né? Eu vou pensar um pouquinho sobre o campo educacional na verdade, a maior parte da minha fala eu vou refletir sobre o campo educacional e a educação física inserida neste campo educacional, e deixo para o final apenas algumas considerações, alguns aspectos sobre o assim chamado campo não escolar, né? Então, no contexto de atuação das atividades físicas, esportivas e de lazer que ocorrem fora do espaço escolar, né? E para pensar tanto o campo educacional como os espaços não escolares, que não deixam de ser espaços educativos, obviamente, pensando nessas tendências mais gerais e universalizadoras do que vem ocorrendo na materialidade da realidade objetiva, eu queria discutir um pouquinho com vocês a reforma educacional, o projeto de reforma educacional que vem ocorrendo no nosso país, na América Latina e no mundo, né? Mas com destaque para a realidade educacional brasileira, obviamente. E no campo não escolar, o que não deixa de ser também uma realidade da própria educação escolar brasileira, mas pensando na realidade não escolar, no campo não escolar, os processos de desregulamentação, flexibilização, precarização e exploração que têm afetado este campo das atividades físicas, esportivas e de lazer, né? Tenho certeza que nas mesas que ocorreram durante o evento, esses aspectos foram tratados, conhecendo um pouco a programação e algumas dos convidados que participaram do evento, imagino que esses aspectos foram tratados nos seus, digamos, mais pormenores. Mas eu vou buscar fazer, como é a proposta da mesa, uma síntese desses aspectos, né? Então, eu diria que, de uma maneira geral, né, o que vem ocorrendo nos últimos, seguramente nos últimos 30, 40 anos, né, é a ofensiva destrutiva do capital sobre o trabalho, né, e revelando uma das suas facetas mais perversas e cruéis, né? Cada vez mais uma busca desenfreada de acumulação do capital no âmbito do trabalho educativo e o consequente rebaixamento da formação humana,
seja no campo da educação escolar e até mesmo nos espaços não escolares, né? Considerando para nós da educação física esses espaços não escolares como também espaços educativos, né? Especificamente no campo da escola, no campo da educação escolar, né? Já é conhecido entre nós, por meio de diversos autores importantes do campo educacional. Eu poderia citar aqui o trabalho da Adriana Mello, né, a mundialização da educação, consolidação do projeto neoliberal na América Latina, Venezuela e Brasil. Poderia citar a Lúcia Neves, né, com o trabalho A Nova Pedagogia da Hegemonia, Estratégias do Capital para educar o consenso. Os trabalhos, né, do Luiz Carlos de Freitas e talvez um dos seus últimos livros, a Reforma Educacional, né? Tem também um autor francês, Christian Laval, foi lançado um livro pela editora Boitempo deste autor. Na verdade, é um livro que ele já havia sido lançado na França, salvo engano, na década de 90 do século passado, e foi editado em versão portuguesa obviamente aqui no Brasil, pela Boitempo, em 2019. Um livro intitulado A Escola Não é uma Empresa, o Neoliberalismo em Ataque ao Ensino Público. E toda uma série de trabalhos, de estudos e de pesquisas, investigações que têm sido feitas no campo educacional e que têm apontado, denunciado a maneira como uma das respostas da crise estrutural do capital tem sido o avanço destas forças conservadoras, empresariais, que têm buscado a efetivação de acumulação de capital e de lucros, né, no campo educacional, por meio de reformas com caráter absolutamente privatista, né, implementando um ideário neoliberal de educação, né, e que, de maneira geral, tem efetivado uma tendência, né, de destruição do caráter público da educação, né? Essa tendência à privatização, à destruição do caráter público da educação, vem acompanhada de elementos que têm sido colocados nestas reformas educacionais a partir daquilo que esses reformadores da educação chamam de responsabilização, de práticas de gerencialismo, né? E também, e com um certo destaque, a lógica das competências como ideário, digamos, didático-pedagógico da formação dos indivíduos, né? Então, vejam, a perspectiva da privatização da educação é anunciada, né, tendo-se em vista que, em todo o discurso, em todas as regulamentações, os relatórios, os documentos, as legislações que vão sendo implementadas a partir desta reforma neoliberal da educação, né, anuncia que as melhores práticas educativas são aquelas que ocorrem em regime, entre aspas, de colaboração entre o Estado e o setor privado, que muitas vezes vem camuflado, né, como representações da sociedade civil, como organizações não governamentais, né, e que, na verdade, são
institutos, grupos empresariais, né, e organismos multilaterais do capital que tem gerenciado, né, esse conjunto de ideias, valores e práticas educativas, sobrepondo-se àquilo que deveria ser uma função do Estado, uma função estatal, né? Recomenda-se que as ações de administração do campo educacional seja feito sob a lógica gerencial do setor privado, né? Os resultados constantemente monitorados e avaliados, né? Por meio de uma abordagem competitiva, de uma lógica internacionalista, internacional, né? Fazendo uma nivelação equitativa entre países de primeiro mundo e países que se colocam à margem da dinâmica reprodutiva do capital, mas que a ela pertencem, né? Apregoam também a substituição do que estes reformadores chamam de práticas burocráticas, né? Dirigindo esta qualificação ao Estado, né? Substituindo pela responsabilização individual dos atores e dos sujeitos educacionais sobre os resultados, né? É comum o culto à meritocracia e à premiação de ações bem-sucedidas, né? E, por fim, avança-se num discurso, num ideário pedagógico e didático da lógica das competências a partir da justificação da necessidade de trabalhadores de novo tipo, flexíveis, com alta capacidade de adaptação às mudanças dessa sociedade que constantemente, né, se transforma e se modifica, cultuando-se, né, competências cognitivas e atitudinais focadas em questões socioemocionais, comunicativas, né, dizendo-se que, assim, coloca-se a educação nos moldes de uma qualificação modernizadora dos indivíduos aptos a se adaptarem, se ajustarem à lógica da sociabilidade contemporânea, né? Então, esses quatro pilares da reforma educacional, privatização, gerencialismo, responsabilização e competências, né, tem acompanhado todas as políticas educacionais que têm ocorrido em boa parte do mundo e no Brasil, com destaque nos anos 90, que não foi freada nos anos 2000, né? E que, a partir da tomada do Estado pelos golpistas e pela eleição do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, tem avançado numa lógica absolutamente desenfreada, né? Mas, como eu disse, nós sabemos que isso não é um processo novo. O que ocorre é que ele vem cada vez mais se intensificando de maneira absurdamente acelerada, né? Mas isso já estava colocado, né,
desde a realização lá da Conferência Mundial de Educação para Todos no ano de 1990, com a chamada Declaração Mundial sobre Educação para Todos, as conferências de educação da OCDE e da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o conjunto de relatórios disseminados pela Unesco nos anos 90, o Programa de Promoção de Reformas Educacionais na América Latina e Caribe, assim como os Fóruns Mundiais de Educação, até a formação da chamada REDUCA, né, a Rede Latino-Americana de Organizações da Sociedade Civil para a Educação, é uma rede que foi formada em 2011 e que tem a liderança do Brasil por intermédio do Todos pela Educação, participando dessa rede latino-americana, 14 países da América Latina, né? Então, essa tendência mundial e latino-americana, né, avançou nos anos 90, sobretudo com o governo Fernando Henrique, com as reformas do Estado, né, a implementação de políticas e ideários neoliberais nos mais distintos campos políticos, né, do nosso país. Não foi freada, como eu disse, nos governos de base popular do presidente Lula e da presidente Dilma, né? E agora, com o golpe de 2016 e com a eleição de Jair Bolsonaro, um governo de extrema-direita avançou e avança de maneira desenfreada. Nós ainda tivemos... Alisson, você me avisa aí quando eu estiver completando o... Tranquilo, Thiago. Faltam 5 minutinhos. 5 minutos, É né? suficiente? Sim, é suficiente. Tranquilo. Eu iria dizer, né? Nós ainda tivemos como consequência da crise sanitária e humanitária pandêmica, né, ainda mais a acentuação desses processos no campo educacional, né? Uma vez que esse conjunto de reformadores da educação, né, passaram, aproveitando-se da pandemia, né, a difundir ainda mais um modelo de educação e de escola que já vinha sendo defendido pelo capital, né? Então, esse modelo referenciado pela agenda empresarial, né, porém, aproveitando-se, né, das necessidades de isolamento, distanciamento, né, de implementação de um modelo educacional regido pelas novas tecnologias de informação e computação, né? Nesse sentido, né, é assustador a maneira como foram surgindo do ano de 2020 para cá, né, todo um conjunto de plataformas educacionais, né,
oferecendo serviços relacionados à educação, as chamadas edtechs, né? Dentre vários educativos que passaram a estar disponíveis aí neste mercado educacional, né, oferecendo serviços profissionais no campo da educação, né, poderíamos citar a Prof. I. Colmeia, a Escolar, a Clesep, a Cantum, a Mastertech e a Scribo Innovation for Learning, né? Todas elas funcionando na forma de oferta de serviços por meio de aplicativos, seguindo um pouco a lógica dos aplicativos conhecidos como o fenômeno da uberização, né? E no campo não só escolar, mas eu destacaria especificamente na educação física, pensando-se no campo não escolar, né? Ou seja, nas possibilidades de atuação do professor de educação física, pensando nas atividades físicas, esportivas e de lazer, também foram surgindo, né, um conjunto de aplicativos, a exemplo, por exemplo, da plataforma UserFit, da plataforma TrainingPeaks, da plataforma Tecnofit e da plataforma BTFit, né? Esta última lançada pela rede de academias Bodytech, né? Oferecendo aulas online desenvolvidas por personal trainers, né? Conjunto de aplicativos estes que tem causado no campo da educação física, né, seja escolar e não escolar, né, os processos de desregulamentação, flexibilização, precarização e exploração que, por exemplo, o Ricardo Antunes e o seu grupo de estudos têm investigado e publicizado a nós, né, as consequências de todo esse mecanismo perverso, né, de reestruturação produtiva do capital na chamada indústria 4.0. Né? Então, esse é um pouco o cenário dos últimos anos, né, que tem assolado o campo educacional e o campo da educação física, né? E se o recurso analítico, né, desse cenário ele é um pouco pessimista, né? Eu diria que é fundamental nós trabalharmos com o otimismo da vontade, né, e da perspectiva de luta por mudanças e transformações desse cenário, né? E para isso eu diria que duas questões são fundamentais para encerrar a minha intervenção aqui com vocês, né? A primeira delas, né, a luta travada no que diz respeito, digamos, ao próprio campo acadêmico, teórico, profissional da nossa área, né? Luta essa que, penso eu, deve estar dirigida, né, para que possamos pensar, sistematizar e consolidar uma formação de professores em educação física. E eu diria que só ela não é suficiente, é necessário a luta em unidade com o campo educacional como um todo e com o conjunto dos setores, entidades representativas do campo educacional,
evidentemente que de caráter progressista, de esquerda, né? Então, uma luta para que nós possamos ter uma formação de professores em educação física, né, mediada por um conjunto de elementos que possibilitem a perspectiva de transformação daquilo que está dado nesta nossa conjuntura, né? Uma formação sólida, uma formação com sólidos conhecimentos, com conhecimentos selecionados, organizados e sistematizados, né, que apontem para os aspectos essenciais e fundamentais da formação de professores e da formação de professores em educação física, né, uma lógica formativa que seja capaz de atrelar formação teórica e formação prática, né, que tenha densidade substancial no que diz respeito, né, à transformação da maneira de ser destes futuros professores, dessas futuras professoras, né, e que, portanto, instrumentalize essas novas gerações para que possam, né, compreender essa realidade, diagnosticar, analisar, refletir criticamente sobre essa realidade e atuar, intervir nessa realidade com condições para transformá-la, né? E um segundo elemento diz respeito à própria organização política do nosso campo e da nossa classe, né? Necessariamente tendo todos nós que, do ponto de vista da intervenção, da atuação, da organização política, né, atuar em meio às entidades e às representações do campo da educação física e do campo educacional mais geral, que estão em luta, né, reivindicando, né, um conjunto de elementos, um conjunto de bandeiras, um conjunto de questões com vistas à transformação dessa realidade, né? E isso passa, seja pela organização estudantil, seja pela organização dos professores em sindicatos, nas entidades, nos movimentos de luta social popular, e assim por diante, né? Eu diria que a conjunção desses dois elementos é fundamental. A organização política e a luta por uma formação humana que esteja perspectivada à necessidade da transformação dessa realidade. Enfim, acho que são estas as questões que eu busquei aqui sistematizar para essa conversa, e fico aí, Alisson, Cássia, à disposição. Eu não sei se o professor Gabriel, né? Ele adentrou a sala. Não, eu sua intervenção, mas fico aqui à disposição de vocês. Primeiro, Tiago, muito obrigado aí pela fala, né? A gente vai já abrir aí para um momento de debate, um momento de questões, né, com você. Infelizmente, o professor Gabriel não vai poder participar por conta do falecimento do professor Alexandre Marques, lá do colegiado da UFPEL, né, de Educação Física lá da UFPEL, e aí eles eram colegas muito próximos, né, e infelizmente o professor Gabriel não vai poder participar dessa mesa com a gente, né? Então, a gente vai abrir aí para um debate com o Tiago, com o professor Tiago, né? Se alguém tiver alguma questão para levantar, aí o professor Tiago está aí à disposição para a gente fazer esse momento aí de diálogo, né? Só queria colocar uma questão inicial, Tiago, que essa questão da luta, né? Eu tenho percebido, assim, ao longo desses anos, dentro da educação física, que me parece que há
ao longo dos anos vai acontecendo um desencantamento, né? Por conta dos estudantes, talvez não, estudantes e muitos dos nossos colegas também, não sei se por conta de todos esses processos de degradação da educação brasileira, né? Da precarização do trabalho docente, todas essas questões relacionadas à precarização do trabalho docente, e aí me parece que na educação física a coisa é mais intensificada, né? Fica mais complexo, né? O engajamento, o brilho nos olhos sobre o olhar para a escola, me parece que a escola está perdendo, assim, os professores estão perdendo o encantamento, né, pelo chão da escola. Eu queria que, assim, nesse bate-papo inicial aqui, que você pudesse falar um pouco sobre... Você já apontou alguns indicativos, né, o engajamento nos sindicatos, né, nas representações, seriam algumas possibilidades, né? Queria que a gente pudesse iniciar essa conversa aí falando um pouco sobre isso, né? Essa perda de interesse geral, não sei se por conta também do momento político que a gente está vivendo, né? Um momento de perda de tudo que é direito do trabalhador, não sei se por conta disso a gente tem perdido muitos colegas, né, no que diz respeito assim, a buscar outros caminhos no que diz respeito à vida financeira do que a própria educação física. Então, seria assim não é muito uma questão, mas é mais uma visão geral assim de conjuntura para a gente começar a conversar sobre isso, né? Seria um pouco sobre isso, Thiago, se puder falar um pouco sobre... Aí a professora Cássia está inscrita aqui para falar, ou perguntar, não sei. E aí, na sequência, a gente pode fazer já uma rodada inicial, a Cássia fala e depois a gente... daqui a pouquinho a gente abre para os colegas, tá? Daqui a pouco a gente já tem inscrito aí o Oswaldo, o Galdino, né? Cássia. Então, obrigada, Tiago. Eu sempre aprendo muito com você, né? Por isso que eu sempre te chamo para as atividades que de alguma forma eu contribuo. Numa mesa hoje, a gente está falando sobre a questão das DCNs, né, de 2018, e aí a experiência de um curso de educação física da UEPA, que é aqui do ladinho, né, atravessando o rio ali em Belém, a Estadual do Pará, em que eles propuseram a formação de forma a permitir que os alunos escolhessem, né, a licenciatura ou o bacharelado. E eles estão no semestre em que os estudantes escolheram. 7 alunos foram para a licenciatura, né? E aí, a questão desse encanto do bacharelado, dessa compreensão, né, da distinção dos campos de atuação, mas a partir de uma formação artificialmente dividida. Né? Então, se você puder falar algumas coisas, né, nesse sentido, porque nós temos a compreensão de que a formação em educação física ela é uma formação única, né, que está ampliada para dar conta de uma base, uma fundamentação teórica sólida, né, para que esses nossos egressos, então, possam atuar nos diferentes espaços. E aí você estava falando dos aplicativos, né, e esses aplicativos, a maioria deles, pelo menos pelo que eu entendi, eles são na área do fitness, né, não são para a educação física escolar. Então, como essas coisas todas impactam, né, na formação e na atuação do campo da educação física. Obrigada. A gente tem, Tiago, a gente tem mais o Oswaldo Galdino inscrito. Não sei se a gente aguarda, ou o Tiago já quer falar, ou então a gente faz a fala aí, a gente abre a pergunta para o Oswaldo e faz essa primeira rodada. Como você achar melhor, Tiago? Não, pode deixar o Oswaldo intervir, aí a gente faz 3. Tá, beleza. Então, Oswaldo, faça aí a sua questão. Boa noite, Tiago. Já parabenizo pela exposição da temática, embora seja uma síntese, né, que tu colocaste aí, mas com muita profundidade teórica, né, nas análises. E é sobre isso que eu vou tentar dialogar aqui contigo,
porque tu inicia, né? Eu acho que fantástico aí, trabalhando com as categorias do método, né? Eu estou nesse exercício de compreender aí as categorias marxiana e também lendo um pouco, né? A partir do Lukács, a introdução à estética marxista, quando ele coloca essas categorias, né? E aí eu acho que a tua análise é um diálogo com o método a todo momento, quando vai fazer análise, né, do meio do mundo, se referindo ao Brasil Norte, partindo de uma conjuntura mais ampliada, né? Então trazendo autores que contribuem para a gente compreender o que acontece numa dimensão mais universal, universalista, como tu colocaste, né? Contribuição de Luiz Carlos de Freitas, né, que trabalha um pouco dessa reforma empresarial, do Cristian Naval, a escola não é uma empresa, né, a mundialização da educação, perfeito. Aí, Tiago, quando a gente vem, né, quando eu falo, a gente vem assim para a Universal, né, para tentar compreender a realidade do norte do Brasil, né, no caso aqui o meio do mundo, né, Macapá, eu fico na dúvida para compreender a categoria, diferenciação um pouco do que seria a singularidade e a particularidade nesse contexto que tu estás trabalhando, né? Então, às vezes, né, no exercício de compreender o método, com a distinção do que é o singular e o particular, às vezes me parece que é muito próximo e eu fico um pouco numa dúvida. Então, se tu pudesse dialogar um pouco mais sobre isso a partir dessa temática, seria muito, muito bom para mim. Era isso. Obrigado. Bom, então vamos lá dialogar um pouquinho, sem pretensão nenhuma de apresentar as respostas, hein? Mas obrigado aí ao Alisson, a Cássia, ao Oswaldo pelo diálogo. E um abraço aí ao Gabriel, que entrou na sala e deixou um recadinho aí no chat. Alisson, veja bem, né? Você falando sobre um possível desencantamento, né, nos últimos anos, de estudantes, mas não só estudantes, também professores da nossa área. Eu penso o seguinte, Alisson, eu penso que, de certa forma, a realidade que nós temos enfrentado, ela tem sido uma realidade muito dura, né? E que vem afetando a todos nós, né? Todas as subjetividades, as nossas formas de ser, de pensar, de estar, de sentir, né, nesse mundo. Nós somos afetados por essa sociabilidade contemporânea de crise estrutural do capital, né? Todos nós somos afetados por ela, né? Mas eu costumo dizer, eu sou aqui na universidade, aliás, me permita, Alisson, um pequeno parênteses corretivo. O ESC, a Universidade Estadual de Santa Cruz, né? Você anunciou a Universidade Estadual de Santa Catarina, e é comum essa confusão. Mas só para dizer que eu estou no Nordeste brasileiro, tá? Eu resido e trabalho em Ilhéus, e aqui uma das estaduais baianas é a Universidade Estadual de Santa Cruz, tá? Então, só essa pequena notinha corretiva. E aqui na universidade eu trabalho também com estágio, né? E eu costumo dizer muito para os meus alunos de estágio, né? Ao mesmo tempo que essa realidade, né, esse movimento deles irem para a escola e verificarem a maneira como as creches, as escolas de educação infantil, as escolas do ensino fundamental e médio, em Ilhéus, Itabuna, região, no estado da Bahia, em boa parte das regiões do estado brasileiro, em todo o Brasil, né?
as redes públicas, né, passam por um profundo processo de precarização, de abandono, de desmantelamento, etc, 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 etc. A maneira como eles visualizam isso, percebem isso e verificam, né, o quão difícil é essa realidade, isso deve servir também como um motivo de luta por essa transformação, né? Porque, vejam bem, né, para lembrar a obra do Gramsci, né, que foi publicada aqui, Odeio os Indiferentes, né? Ninguém passa, em última instância, indiferente a essa realidade, não é possível que a constatação, a análise, o pensamento, a reflexão sobre essa realidade deixe as pessoas indiferentes com relação a ela, né? Então, essa necessidade de não sermos indiferentes, penso que possa servir como uma chama, né, de mobilização, de ferramenta, de luta para a transformação dessa realidade, né? Mas, evidentemente, é um trabalho coletivo, não há luta, não é processo de transformação individual, né? E essa é uma questão crucial, porque a realidade que aí se coloca a nós, por meio dos seus ideólogos, dos seus, né, conservadores, tem tentado, por todas as formas e todos os meios, fazer com que a perspectiva da individualização recaia sobre as nossas subjetividades, né? Nisso, a lógica das competências é crucial, né? Porque ela promove um processo de individualização de um possível desenvolvimento de competências e habilidades. E se o sujeito não as conquista, a responsabilidade é dele. Então, vejam, né? A gente vai tendo um processo formativo desde a mais tenra idade, porque isso está na educação infantil, atravessa toda a escolaridade básica, chega na universidade, e nós estamos lidando com sujeitos, nós estamos sendo sujeitos em formação que têm tido as nossas subjetividades, né, inculcadas com essa perspectiva da individualização dos processos sociais. Isso é terrível. Nós precisamos lutar contra isso, né? Não sei se eu te ajudo, Alisson, a pensar, mas, enfim. A Cássia, né, coloca a questão das diretrizes curriculares da educação física e o modelo implementado, no caso específico que ela cita, né, da escolha a partir da segunda metade do curso, né, pelo bacharelado ou licenciatura. Infelizmente, aqui nós perdemos também essa batalha, Cássia. O nosso curso está implementando um novo projeto político-pedagógico a partir da resolução 06/2018, né, que também possibilita a escolha entre licenciatura e bacharelado aos estudantes, né? Sabe, Cássia, eu diria o seguinte, eu vejo um pouco
você usou a expressão encantamento pelo bacharelado, né? Eu vejo isso como um pouco o discurso sedutor da reforma do ensino médio, que os estudantes têm a possibilidade de escolher o que eles querem estudar e o futuro que eles pretendem seguir em termos não só estudantis, mas também profissional, né? Que é um pouco do engodo desse ideário que é sedutor e altamente eficaz, né? Da liberdade de escolha, da autonomia, né? E assim por diante, né? E no caso da educação física, eu penso que esse encantamento pelo bacharelado e pelo campo não escolar perpassa um pouco pelo também pelo discurso sedutor, mas que não tem base material objetiva, né, da personalidade do sujeito self-made man, né? Quer dizer, é um pouco esse discurso do empreendedorismo, do profissional de si mesmo, do profissional de si mesmo, não, do patrão de si mesmo, né? Do discurso do empresariamento, né? Que no campo da educação física não escolar permite que esse discurso sedutor encontre uma certa ressonância, né? Mas um discurso ilusório, né? Como nós sabemos, né? E que nessa lógica contemporânea de desregulamentação, flexibilização, né? Atinge a imediaticidade né, das consciências, digamos assim, né? Eu não sei, eu pensaria um pouco por essa lógica, Cássia. E para tentar dialogar um pouco com o Oswaldo, né, uma pergunta difícil, né, Oswaldo, assim, e que é um desafio a todos nós, né, a questão do método, né, e a maneira como isso é central, né. Eu costumo dizer que se a gente pegar duas das grandes referências nossas, né, para não citar o Marx, né, mas pensando no campo da psicologia e a psicologia histórico-cultural, o Vygotsky dizendo que o problema da psicologia é um problema de método, né? E o Saviani, no Escola e Democracia, trazendo a problemática do método entre escola tradicional e escola nova e anunciando uma nova perspectiva, né? É uma questão que a gente tem que estar a todo momento exercitando, né? Porque é ele que medeia a relação entre pensamento e realidade, entre ser e o mundo, né? É uma questão ontológica fundamental, né? O método não é só um problema epistemológico, como, né, muitas vezes é colocado. Mas, Oswaldo, assim, para tentar ser o mais sintético possível, correndo o risco de ser um pouco vulgar, tá? Em virtude do tempo e do espaço. Mas eu diria, você me pergunta entre a diferença de singularidade e particularidade no método. Eu sei que isso é, de certa forma, uma discussão em aberta, tá? Eu já li autores que entendem não haver distinção entre singularidade e particularidade. Mas as obras que eu tenho estudado e trabalhado com as traduções feitas aqui no nosso país,
me parece que há uma distinção entre singularidade e particularidade, né? Isso é um pouco claro, explícito, por exemplo, no Lukács, em especial na obra que você citou, né? Introdução à Estética Marxista, né? Mas ele trata também disso na ontologia, né? E na própria estética. O entendimento que eu tenho feito dessas categorias é o seguinte, Oswaldo: singularidade diz respeito a aquilo que é único e irrepetível. Portanto, a singularidade está relacionada ao conjunto, aqueles elementos que são únicos e irrepetíveis, e, portanto, que só podem ser apreendidos na imediaticidade da relação do sujeito com o objeto. Então, a singularidade ela está voltada para a dimensão mais explícita e imediata da relação sujeito-objeto, que é capaz de captar os elementos ou o conjunto de elementos de maneira única e de forma irrepetível, né? Agora, essa singularidade ela só existe e ocorre por meio também da universalidade dos elementos que compõem a totalidade do real, totalidade essa da qual as singularidades fazem parte. E estas singularidades, evidentemente, que não estão isoladas dessa totalidade, dessa universalidade, e, portanto, esses elementos singulares só existem em relação com a universalidade, com o todo. A relação entre singularidades e totalidade, universalidade, porque existe ali um conjunto de elementos mediadores que mediam essa relação, são os que explicitam a particularidade. Então, o particular é a expressão da relação entre o singular e o universal. Então, para a gente refletir um pouco sobre a proposta do seminário, né? A educação física no meio do mundo. O que significa compreender a educação física no meio do mundo, né? Na região norte brasileira, né? Significa pensar as particularidades que expressam a relação entre os elementos de singularidade do norte brasileiro com a universalidade do mundo. É necessário encontrar as determinações, relações e mediações necessárias que expressam os elementos particulares desta relação entre a singularidade específica da região da educação física norte brasileira com
os elementos mais universais da educação física no Brasil, na América Latina e no mundo. Percebe um pouco isso, né? Esse movimento que é dinâmico, que é contraditório, né? E que é movimento, né? O Lukács fala isso, que essas categorias não são fixas, né? Então, é uma reflexão bem difícil, né? Assim, talvez o que eu tenha falado aqui eu não tenha conseguido me expressar tão bem, mas é porque a discussão é um pouco complexa mesmo, tá? Mas não sei se eu ajudo, Oswaldo. Enfim. Tiago, acho que ajuda bastante, sim, viu? Só ainda pegando um gancho, viu, Tiago, sobre essa questão das particularidades e singularidades, né, da região norte. Aí eu fico pensando numa outra questão relacionada com a localidade, né, com a regionalidade, né, com a cidade de Macapá especificamente falando, né, quando a gente pensa no professor de educação física, né, o cara que vai para a escola e ele não consegue descolar, né, do seu fazer pedagógico aquela coisa do hegemonismo do esporte, né, a hegemonia do esporte, né. Ele não considera, por exemplo, quando eu falo da dança, né, que tem o Estado é riquíssimo, né, no que diz respeito à influência afro-indígena, luso e francesa também, né. A gente tem danças que são específicas daqui, como, por exemplo, a zimba, que se você for perguntar aí para 90% dos professores de educação física, os caras não sabem nem o que é, né. Então, essas singularidades, né, que são locais, eu acho que elas devem também ser levadas em consideração no pensar, no planejar do professor de educação física, né? E eu acho isso, assim, Thiago, é tão complexo, né? O cara conseguir descolar esse pensamento esportivo e olhar para as suas peculiaridades que são importantes, como eu estou dando um pequeno exemplo aqui, um pequeno recorte, que é a dança, né? A gente vai ter duas danças marcantes, que é o marabaixo e o batuque, mas além dessas duas, a gente vai ter outras em algumas regiões mais remotas do estado, como é o caso da zimba, que eu citei ainda há pouco, né? E aí, se a gente for falar do esporte, seria um outro campo, né? Então, não sei se a palavra seria convencer, viu, Thiago? Mas como trazer isso para dentro de um curso de formação de professores e mostrar que é também importante pensar nessas singularidades e particularidades da região no momento de planejamento de aula para os alunos. É importante os alunos terem conhecimento sobre isso, né? Não sei se partir apenas da educação física, mas do campo escolar como um todo, né? Desse engajamento, né? Então, não sei se daria para discutir um pouco sobre essa questão, aprofundar um pouquinho mais, né, sobre essa questão também da regionalidade, falando do que é peculiar e do que é singular de cada localidade. Aí, em Ilhéus, por exemplo, também deve ter as suas particularidades, né? A realidade do curso de Educação Física da Universidade Estadual de Santa Cruz também tem as suas particularidades, né? Então, como é que, na mão do professor, a gente vai conseguir, né, convencer os nossos alunos, inclusive os nossos professores, de pensar também assim, né? Pensar o regional, mas também pensar o global, né? Então, Thiago, eu vou deixar essa questão, daqui a pouquinho a gente bate papo sobre isso, e aí eu vou abrir, né, para as pessoas também fazerem questões. Se alguém tiver questão, levante a mãozinha aí a gente ainda tem um tempinho aqui para conversar com o professor Thiago, aproveitar, né, que esses momentos aqui com o professor Thiago são raros, né? Então, se alguém tiver questão, levante a mãozinha aí para a gente poder ampliar aí o bate-papo com o professor. Senão a gente conversa aí, pedir que o professor Thiago tente também falar um pouco sobre essa questão considerar a regionalidade, né, do professor de educação física, assim, e não perder de vista, né, a questão mais global, né? O professor Gabriel Paz, eu acho que tem uma questão. Professor Gabriel. Obrigado, Alisson. Obrigado, Thiago, pela sua presença também. Como eu sei que você migrou lá do GTT Memória para o GTT 4, né? Efetivou essa troca, não foi, Thiago?
dois GTTs maravilhosos, né? Então, Tiago, a minha tese, que devo concluir até ano que vem, eu trabalho com arquivo. Né? Trabalho com arquivo, pensando em conceitos centrais em Foucault. O próprio conceito de arquivo, acontecimento, arqueologia, e aí eu tive que reler agora as palavras e as coisas, e o próprio arqueologia, né, para descolar um pouco da ideia de genealogia do poder e colar mais na ideia de arqueologia do saber, não entendendo que uma descola da outra, né, um conceito é meio que interdependente do outro. E aí, Tiago, pensando em regionalidade, formação, importância da pesquisa, e aí lembrando que o meu objeto é Belém, né, pensar as práticas discursivas, né? Fazendo valer os próprios conceitos Foucaultianos, as práticas discursivas, os discursos, os enunciados, né, que eu busco mostrar são referentes à virada do século XIX para o século XX. Então tem muita coisa, tem uma dispersão e de acontecimentos que se interrelacionam, tentando fazer justiça bastante às ideias do Foucault. E aí eu pergunto, Tiago, assim, sabendo dessa tua transição de GTT, né? Como é que a gente pensa, assim, a médio e longo prazo, não é uma coisa tão de curto prazo assim, né, da importância da valorização do arquivo, da pesquisa em memória, inclusive para pensar as bases teóricas conceituais, inclusive do conceito de episteme em Foucault, que não é tão fidedigno, pelo contrário, né? É uma crítica à ideia de epistemologia, né, de racionalidade iluminada, que vem desde do Descartes. Então, Tiago, assim, esse desafio da gente buscar histórias, acontecimentos de Belém, de Macapá, da Bahia, de Ilhéus, do Acre, que a Adriane está por aqui também, pensar, recontar esses acontecimentos das histórias, seja por Foucault ou por outro referencial teórico conceitual, pensando isso dentro da formação acadêmica, pensando isso dentro das nossas tarefas que nós vamos avançando aí, enquanto professores, formadores e pesquisadores. Só um registro, para finalizar, um registro importante, né? Estamos aqui em Setembro Amarelo, viu, gente? Por favor, não confundam essa camisa amarela com outra coisa. Obrigado, Tiago, era isso. Valeu, Gabriel e Alisson, pelas perguntas. Na verdade, Gabriel, a transição, né, de GTT, eu estou no GTT de políticas de formação profissional e mundo do trabalho. E no GTT de epistemologia, né? Então, eu estou como comissão científica, né, do GTT de epistemologia e estou como coordenadora adjunto do GTT de formação profissional e mundo do trabalho, que é o GTT, digamos, que eu tenho intervido no CBCE nos últimos anos. Assim que eu entrei para o CBCE, um bom tempo atrás, eu era do GTT de movimentos sociais. De um tempo para cá, migrei para o GTT de formação profissional no trabalho. E por conta de alguns estudos, de alguns processos investigativos, algumas publicações do debate epistemológico, né? Inclusive um dos trabalhos que eu apresentei no GTT, no CBCE o ano passado foi, né, no GTT de epistemologia,
o Marcelo Húngaro, né, me convidou para estar fazendo parte do comitê científico, para estar dando uma força no GTT, então eu estou nos dois, eu não saí de formação profissional e estou lá tentando contribuir de alguma forma com o GTT de epistemologia. Mas eu, assim, voltando especificamente para as questões, né, que vocês dois formularam aí, eu diria que as duas perpassam por um mesmo problema, que é o problema metodológico, né, um pouco do debate, da conversa que eu estava fazendo com o Oswaldo, né, sobre o método, né. Do ponto de vista da realidade objetiva, né, é impossível nós separarmos e isolarmos o regional e o global, né? Se a gente for pensar nas próprias dicotomias, né, educacionais, o popular e o erudito, né? Inclusive, nessa perspectiva metodológica que eu tenho feito o debate da formação no campo escolar e não escolar. Né? Apesar de serem especificidades distintas, há elementos que unificam essa formação e atuação. E elementos que são imprescindíveis, tanto para a atuação no campo escolar como não escolar. Inclusive, do ponto de vista pedagógico, educacional, considerando o critério metodológico das formas mais desenvolvidas que explicam as formas menos desenvolvidas, aquilo anunciado pelo Marx, né? A escola como, né? Então, o campo escolar como aquele que reúne o conjunto dos elementos que permitem pensar né, uma formação mais rica em termos de elementos subsidiários da formação em educação física e que permite pensar na própria lógica não escolar. Mas vejam, esse mais rico, mais desenvolvida, não significa que é um único, né? Não significa que é exclusivo. Há elementos do campo não escolar que precisam ser estudados, é evidente que sim, para que os professores de educação física possam atuar nesses campos de trabalho. Há questões específicas da educação física no campo da saúde que é necessário estar presente na formação de professores de educação física. A Cássia estuda isso, estudou isso. Há elementos para se pensar a atuação do professor de educação física no campo de lazer ou no campo das atividades físicas, esportivas, que precisam estar presentes. Claro que sim. Não significa que pensar a escola exclusivamente permita, de uma forma, na forma de um mecanismo automático, espraiar-se para os outros campos de educação. Não é assim. Mas esse movimento tem que ser pensado na sua relação unitária. Da mesma forma, né, a questão entre o regional e o global, né, entre as especificidades regionais, né, sabe, Alisson, eu diria que assim
é imprescindível, é fundamental estar presente no processo formativo de professores de educação física da Universidade Federal do Amapá, elementos da regionalidade. É imprescindível, é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, só eles e eles por eles mesmos não são suficientes, porque essas regionalidades sofrem determinações da lógica mais geral, da lógica mais universal. E é esse o movimento, aí que é né, aquilo que em conversa com Oswaldo chamava, né, a particularidade, né, a análise dessas relações. Que esse é o processo enriquecedor de um currículo para a Universidade Federal do Amapá. Eu já fui convidado algumas vezes para fazer discussões sobre a pedagogia histórico-crítica e educação do campo, né? E para quem trabalha com educação do campo, essa é uma discussão que também toda hora aparece, né? Mas então a gente tem que pensar uma educação do campo para o campo, no campo, né? E aí o debate se desenvolve de uma certa maneira, como se o campo flutuasse isoladamente no mundo, separado do urbano, da cidade, da lógica do capital. Quer dizer, não é assim, a realidade não é assim. A realidade é uma só. Então, nisso, a gente tem que render homenagens, né? Ao velho barbudo, né? Porque há 200 anos... Não, 200 anos não. 200 anos é do nascimento, né? Mas há 150 anos atrás, ele já chamava a atenção do ponto de vista metodológico destas relações, né? É riquíssima a análise metodológica que o Marx faz naquele texto, O Método da Economia Política. É riquíssimo, né? Eu não canso de ler aquele texto e cada vez que eu leio parece que tem um detalhe que passou e que agora faz mais sentido, porque ele explicita ali a maneira por meio da qual, né, há uma riqueza de determinações que precisam ser captados, né, nas análises teóricas. É o texto, né, que está lá no Grundrisse, né, um método da economia política. Isso, esse aí. Né, é riquíssima, são passagens assim, né, fundamentais para a gente entender, né, essa questão. Enfim, não sei se eu ajudo Alisson e Gabriel aí. Eu estou muito contemplado aqui, Tiago, com a sua fala. Tiago, eu acho que a gente faz mais uma rodada de questões, e aí, se a gente tiver mais alguém para fazer questões, a gente faz uma rodada final. E aí, depois, Tiago, gostaria que você já trouxesse aí um encaminhamento final da sua fala, né? Para a gente dar encaminhamento também ao encerramento dessa mesa, né? Então, se mais alguém tiver questões aí para fazer para o professor Tiago, a gente franqueia aí o microfone. Senão, eu já passo a palavra aí para o professor Tiago para ele dar os encaminhamentos finais aí dessa mesa, deixar uma palavra aí final para os presentes aqui dessa mesa. Mais alguém? Um de cada vez, pessoal, por favor. Tiago, então vou
Oi, Cássio. O Alisson, tenha misericórdia de Tiago, né? Deixa ele Verdade, encerrar. é verdade. Ele segurou a mesa sozinho. Verdade, é verdade. Tiago, cara, muito obrigado pela excelente fala que você traz aqui para a gente sempre aprende muito, né? É a segunda vez que eu tenho contato, assim, mesmo que virtual, com a sua experiência, né? E aí, Tiago, eu vou passar a palavra para você para a gente poder fazer o encerramento. Mais uma vez, em nome do Congresso, em nome do Conselho, em nome da coordenação, não? Em nome da região norte, a gente lhe agradece pela contribuição gigantesca que você tem trazido para a gente. Obrigado, professor. Passa a palavra aí para você. Tá certo, Alisson. Eu quero agradecer, né, a minha participação, o convite feito, a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que, de alguma forma, eu tenha, de fato, contribuído aí para as discussões, para os debates que vocês fizeram ao longo desses últimos dias, né, no seminário, e dizer assim que tem sido muito importante, eu acho que para todos nós, esses processos, né, que nós podemos nos encontrar, mesmo que na forma virtual, né, para conversar um pouco coletivamente, socializar algumas ideias, discutir, né, e todas as vezes que Cássia entra em contato comigo, eu prontamente procuro me colocar à disposição, que sempre são momentos muito, muito ricos, né? Em especial considerando todo o trabalho que vocês fazem aí na Unifap, né? Espero que uma próxima oportunidade esse convite e esse encontro seja, né, presencialmente, para que eu possa conhecer mais das singularidades e das especificidades dessa região. Não conheço o norte brasileiro, né? Nunca estive aí no norte, na região norte. Tenho brincado com o pessoal da UFPA, né? Lá da Rede Lepel, que preciso ir aí, hein, conhecer vocês. E aí vou provocando também a Unifap aí, e quem sabe, né? Essa oportunidade se materializa em breve. Mas é isso, gente. Agradeço toda a recepção, o carinho, a forma como vocês me receberam, e assim que possível estarei pronto para uma próxima. Tiago, muito obrigado. Como se fala aqui no Amapá, quando vier por aqui vai tomar açaí com farinha da baguda, é assim que o pessoal daqui fala, né? É a farinha, ótimo. A farinha de mandioca, né? Então, Tiago, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos os presentes que ficaram até agora, pelas perguntas, pelas questões. O pessoal está colocando aqui no chat, Tiago, cachaça de jambu, se for. Quero experimentar. Estou aberto a todas as possibilidades. E aí, Tiago, mais uma vez, obrigado, em nome do Congresso, em nome da coordenação do Congresso. E a gente fica à disposição. Obrigado a todos, boa noite, bom descanso aí. Amanhã a gente ainda tem Congresso. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, Tiago. Ô, Gabriel, Um abraço, gente. Boa noite. Gabriel, aqui em Marapá é gengibirra. Não é só cachaça de jambu, não. Vamos fazer essa troca aí, viu, Cássia? Uai. Tá certo. Abraço, Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Bom descanso.